falar para vocês hoje um pouquinho sobre métricas, feedback, refactoring e agile, tá? Parece bastante coisa, mas a ideia não é alongar muito e tem uma relação forte entre tudo isso que eu pretendo mostrar para vocês aqui. Espero que fique claro. Uma apresentação aí. Meu nome é Roberto Pepato, tá? Eu trabalho com desenvolvimento de software há uns pouco mais de 15 anos. Atualmente trabalho com geotecnologias na Imagem, uma empresa aqui de São José dos Campos. Na verdade, faz uma semana que eu trabalho aqui no Parque Tecnológico, dentro da Imagem. Eu trabalhava lá perto da rodoviária aqui em São José, agora a gente mudou para cá. Eu trabalho com geotecnologia e atualmente eu estou cursando mestrado aqui em São José dos Campos também, que a minha linha de pesquisa vai um pouco por métricas, testes e também um pouco de refactoring, tá? Então eu acabo cruzando meio que essas três áreas que eu vou demonstrar para vocês aqui hoje. Vocês conseguem me encontrar aí na internet, na maioria das redes sociais, tudo mais, como RPPato. Algumas coisas pessoais, frescurinha. Gosto de rugby pra caramba, quando dá tempo, toco guitarra. E vamos lá, vamos que interessa. Só antes de começar, eu queria agradecer, tá, ao Robson, ao Michel, vocês todos que estão aqui. A gente não tem tanta oportunidade aqui no Vale do Paraíba, como a gente tem, por exemplo, em grandes centros em São Paulo, de fazer eventos desse tipo. Então é legal ver a casa cheia, as salas todas cheias aí, um monte de gente participando e movimentando a comunidade. A gente precisa bastante disso aqui, né? A gente tem potencial grande de desenvolver tecnologia aqui e é legal ver esse tipo de coisa acontecendo. Então, parabéns para vocês e para a organização que está fazendo um evento bacana aí. Bom, o que eu vou falar para vocês? Vamos começar aí. Quando a gente fala... Especificamente quando a gente começa a demonstração de alguma coisa, e a Agile não é diferente disso, a gente geralmente começa por uma questão de simplicidade em projetos que a gente chama de projetos Greenfield, né? O que é projeto Greenfield? Geralmente é aquele cara que você começou do zero, né? Então você tem tudo sob seu controle, ou que você está começando a fazer uma evolução em algo que já existia, mas que foi muito bem estruturado, né? Você olha para aquele negócio e fala, pô, bacana, eu vou continuar a trabalhar em cima de um cenário que é mais ou menos esse aí. Legal. Esse é um cenário que a gente vive na indústria de software. E esse é outro, né? Os projetos legados. Geralmente, provavelmente eu acho que vai ter bastante gente que vai se identificar com isso daqui para frente, mas geralmente você chega, a coisa é mais ou menos assim, né? A cidade está toda arregaçada, ninguém sabe por onde começa, por onde termina as coisas, e você costuma ser esse cara no meio do caminho sozinho, aí, tentando entender o que vai acontecer aqui, por onde eu começo a consertar esse negócio. E qual que é o lance, né? O que isso tem a ver com a Agile? A gente consegue aplicar, né, e responder de forma ágil, responder rapidamente em ambos os cenários, certo? A gente consegue fazer isso tanto em projetos Greenfield quanto em projetos legados, né? Não é, né? A gente não consegue fazer isso. O volume de débito técnico acumulado em um cenário daquele tipo, muitas vezes te proíbe de fazer você andar com a velocidade que é necessária. É aquele lance que o Klaus estava falando hoje pela manhã, da integridade, né? Pô, quem aqui já não vivenciou experiência desse tipo? Vou colocar mais uma pequena funcionalidade no sistema, quanto tempo leva? 5 dias. Caramba, cara, mas eu pensei que fosse 2 horas para fazer. Talvez se tivesse a estrutura que a gente imagina que deveria ter, fosse 2 horas, mas para fazer alguma coisa em cima dessa bagunça, 5 dias. Tá, mas e daí? Quem é que liga para isso, né? Ninguém está muito afim de trabalhar naquele negócio. Todo mundo que está procurando novos frameworks, novas linguagens, novas tecnologias, está querendo fazer isso para também, para se divertir, para se sentir bem, para aprender, para crescer, e se possível num cenário que seja favorável para você. O lance é que tem uma galera que se importa com isso. E muita gente que não se importa está no meio dessa galera e não sabe, tá? Existem aí 2 pesquisadores da academia que fizeram uns estudos bastante sérios, tá? Uma linha de pesquisa bem completa, e chegaram à conclusão de que no início não é um dado tão atual, mas no início desse século, mais da metade de todos os profissionais do mercado estavam envolvidos com manutenção de sistema legado, ao invés de criar novos sistemas ou escrever novas funcionalidades para sistemas existentes. E esse tipo de atividade consome entre 40% e 90% de toda a grana que é gasta durante todo o tempo de vida de um projeto. Então tem uma galera envolvida nisso aí. E como é que é a cara, né? O que é sistema legado, né? A gente está falando, código legado, um troço meio abstrato. Qual que é a cara desse negócio aí?
Surpreendentemente, não precisa ser feio, né? A gente normalmente tem a ideia de, até, talvez aqui ilustrado pelo desenho que eu pus originalmente, de um sistema todo arrebentado, sistema legado não é um sistema ruim. Nem sempre, né? Depende do que é teu entendimento sobre sistema legado. A gente vai ver algumas definições aqui a respeito. Isso aqui é um sistema que já existe, né? O NUnity, acho que a maioria de vocês deve conhecer, é o port do JUnity para .NET. E, cara, é um sistema que já existe. Se eu tivesse que entrar nisso aqui, não é exatamente greenfield, né? Tem muita base de usuário gigantesca, tem muita gente usando isso. Só que se eu tivesse que entrar no meio desse balaio aqui para adicionar uma feature ou corrigir alguma coisa, cara, eu não ia ficar tão triste assim. Tem um diagrama de dependências ilustrado, bacaninha. Pô, tá lá a MIUI separada de um core, separada do framework. Tá, beleza. Se precisar mexer nisso, acho que eu consigo me encontrar. Bacana. Sucesso. E aí? E se o caso for esse? Esse também é um diagrama de dependências de um framework de uma grande empresa, usado por uma pancada de projetos. E se você tiver que entrar para dar manutenção e acertar um negócio desse, porque todo mundo começou a reclamar que tem um problema em algum lugar. Não sei se dá para ver daí de trás, mas tem uns pontinhos azuis no meio do embaraço todo, que são classes. E esses arcos são associações entre essas classes. Será que é possível mexer em qualquer coisa desse troço aí sem ter efeito colateral pelo sistema inteiro? E quando a gente faz a nossa estimativa lá, para quem trabalha com Scrum no Planning, quantos pontos é para fazer essa atividade? X. Será que a gente sabia disso? Se a gente está mexendo com o legado? E será que a gente vai conseguir cumprir os X na primeira alteração que a gente fizer, sabendo que vai arrebentar o sistema inteiro? Complicado. O que é isso aí, né? A gente brinca, fala BDD, né? Que é o desenvolvimento dirigido ao desespero, né? Você olha para aquele negócio e fala, cara, ferrou. Qualquer coisa que eu mexer aqui para o sistema inteiro, eu tenho que arrumar o sistema inteiro. Tem um outro exemplo desse cara aí, a bola do mal. Que raio de bola é essa, né? Por incrível que pareça, também é uma função de associação, através de uma ferramenta de análise estática de código. Cada pontinho desse pequenininho que vocês estão vendo é uma classe, e isso são associações entre as classes desse sistema. Um exemplo ali. E aí chega para trabalhar um negócio desse. É tenso, eu sei como é. E esse, que é um pouco assustador, é que é o seguinte. Eu falei antes, né, de quem se interessa por isso. Tem um monte de gente que se interessa por isso. Por quê? Acreditem ou não, gostem ou não, provavelmente a conta corrente dos senhores é gerenciada por um negócio desse. A conta de luz dos senhores é gerenciada por um negócio desse. A conta de telefone, seus investimentos. Quem já trabalhou em qualquer instituição financeira talvez saiba do que eu estou falando. E aí, né? Como é que faz com um negócio desse? Isso aqui, cara, custa uma baita grana. Foram anos de investimento, dinheiro pra caramba. E vai chegar para o teu gestor ou para o dono da empresa e falar, não, já sei, tive uma ideia, vamos jogar tudo fora e fazer de novo, porque se está bosta a gente faz um bom. Ah, legal, vamos jogar 70 bilhões fora e fazer de novo. Já é a sua ideia. Não é bem por aí. Mas a gente precisa sair desse negócio. E aí, assim, não especificamente em Agile, né, isso surgiu até no meio do movimento, mas talvez até um pouco antes. Eu coloquei ali toda ajuda bem-vinda, mas quando a gente fala de código legado, basicamente essa é a ajuda que a gente tem hoje, que eu considero de relevância. A gente tem 2 livros que tratam do assunto relacionado a design e código legado. O clássico, o livro do Fedorov, e tem o livro do Fedorov, né? Então, tem um monte de sugestões a respeito de como a gente faz para sair daquela baderna e ir para algo que tenha algum nível de manutenção, para que eu consiga evoluir, para que eu consiga pensar em como sair daquela zona. Só que antes disso, assim, eu estou falando de código legado, eu queria fazer algumas perguntas para deixar como reflexão para vocês, tá? O que é, na cabeça de cada um de vocês, código legado? Porque isso é interpretado de forma diferente, a gente não tem uma definição clara. Esse cara, o Michael Fedorov, né, do livro anterior, a definição dele, código legado é código sem teste. Eu vou fazer algumas perguntas para vocês pensarem a respeito. Um código cheio de teste, mas que a performance é ruim, é código legado? Um código cheio de teste, que eventualmente não é utilizado. Não estou dizendo que é bad code, que não é atingido. É um código que não é utilizado, mas não é código legado?
Para mim não é lixo, deveria ser apagado e sair do Codebase, porque eu gasto uma grana para manter e estruturar meu sistema por conta disso. Um código que está cheio de teste para avaliar o design da aplicação no sistema onde a tua principal preocupação é performance. Tá ligado? O Unity todo estruturado, bonitinho, cheio de testes e funcionando. Tá ligado? Eu não sei o que vocês pensam. Tá? Para mim, eu tenho a seguinte ideia. Código legado é o código que já está sendo utilizado por alguém e que atende a algum propósito de negócio. Senão não estaria sendo utilizado. E eu preciso ou fazer algum tipo de correção ou de extensão em cima desse cara. Então, é um conceito para cada um de vocês pensarem. Tá? Eu vou colocar alguns exemplos muito simples aqui, só para ilustrar essa questão. Normalmente, não sei vocês, tá, mas quando eu ouço falar código legado, que vem na minha cabeça de cara design. Tem um código que tem um problema de design, altíssimo acoplamento, eu mexo no lugar, arrebento o sistema inteiro. Mas será que a preocupação para sistemas desse tipo é design? O software que controla o ABS do seu carro, tá? Você como usuário do ABS do seu carro, você está preocupado se esse negócio está desacoplado, se esse negócio está estruturado bonitinho, se a manutenção dele é mais simples, mas se tudo isso acarreta um atraso de 2 milissegundos no acionamento da frenagem? Eu valorizaria mais a performance nesse caso do que a estruturação desse código. Não estou dizendo que você tem que ignorar a estruturação. Eu estou dizendo que você, algumas vezes, favorece algumas coisas em detrimento de outras. E tem situações em que isso realmente é da natureza do problema. Né? Por exemplo, performance e distribuição. Né? É complicado achar o ponto de balanceamento disso. O astronauta que está dentro do foguete ali está olhando muito para o design do código da gente? Não sei, acho que ele está preocupado com tolerância a falhas. Então, o ponto que eu queria deixar como mensagem central é, cara, essa questão de código legado, a gente fala bastante, escuta falar bastante, mas tem um ponto que você tem que considerar nisso tudo, né? Que é legado por que razão, por quais motivos. Cada um vai entender aquilo como código legado por um motivo específico, porque ele está olhando por um ponto de vista para dentro desse codebase, tá? Então, eu vou mudar a ideia aqui, ao invés de falar em código legado, eu vou tentar fazer, já que está difícil de definir, eu vou tentar fazer a definição do que é código bom, tá? Bom, código legado não é código bom. E código bom, o que é código bom, né? Primeira pergunta que a gente tem que se fazer é a seguinte, bom em quê? Que tem a ver com a questão da perspectiva que eu estava falando antes. O meu código pode ser, eventualmente, muito bom em acoplamento, em baixo acoplamento, em alta coesão, péssimo em performance. Ou vice-versa. O software pode responder super bem e está tudo amarrado, se fosse uma operação em outro lugar quebra tudo. Ou meu software é sensacional do ponto de vista de back-end, mas o UX é um problema e esse cara é uma aplicação que o UX é fundamental. Então não é bom. Então, o código é bom em quê? Em que aspecto a gente está olhando? Você tem que te perguntar isso. Qual que é a tua preocupação? Porque é por aí que você vai medir teu código para entender como é que você progride. Não dá para ser bom em tudo, né? Na verdade, sim. Talvez até dê. Só que custa caro pra caramba. E a pergunta é, vale a grana para o teu projeto, para o retorno, para o teu cliente, né? Então, assim, tem todas essas coisas aí que a gente tem de considerar. Aí, voltando nos livros, né? Tem esses dois caras, 100 técnicas e vários cenários. É óbvio que eu não vou falar de 100 técnicas e vários cenários para vocês. Eu vou tentar passar uma ideia de como a gente usa essas técnicas que estão aqui descritas para poder usar como métricas que a gente vai ver para frente como insight para aplicação dessas técnicas, tá? Então, 100 técnicas, eu tenho uma pancada de coisa, eu tenho um monte de informação, como é que eu faço para aplicar isso naquele lixo? Imagina que o que eu tenho na mão hoje é isso, eu tenho uma foto do sistema naquela visão, e eu tenho 2 livros, e tem um cara falando para mim, beleza, arruma aí. Não ajuda muito, né? Eu preciso de um direcionamento um pouco melhor. Então, a sequência de ideias que eu vou colocar aqui para a gente pensar quando a gente evolui o sistema legado daquela maneira. Primeiro ponto, definir teu objetivo. Definir teu objetivo significa o seguinte, definir a tua preocupação. Tá? Se o teu sistema é um sistema de ABS, o driver do teu sistema é performance. Não significa que você vai ignorar o design ou ignorar outras variáveis, mas o direcionador desse cara é performance. Sabendo que o direcionador desse cara é performance, você vai fazer perguntas para si mesmo. Cara, como é que eu posso fazer para avaliar a performance do meu sistema? Se o meu código está bom,
mas bom relacionado ao que ele deve fazer, ao principal direcionador desse produto. A partir daí você pode começar a fazer identificação e seleção de métricas, se existirem, né, implementações disso para você. Vou te dar um exemplo. Cara, o meu código, sei lá, cheguei à conclusão de que ele tem que ter uma estrutura simples, porque ele envolve um processamento extremamente complexo, com um monte de fórmulas, eu tenho que deixar isso muito bem separado, com patterns aplicados, bonitinho, cada ponto no seu local. Então tá, eu posso pegar uma métrica que é a complexidade ciclomática, que mede a quantidade de brands que tem dentro do código, olhar para isso e ter como indicador, conforme o projeto vai evoluindo, para dizer, isso está bom ou isso está ruim, né? Em alguns casos a gente não tem a métrica pronta. O que mais que a gente pode fazer? Extrair essas métricas de dentro do software, a gente vai ver aqui para frente, é um pouco trabalhoso, tedioso, e eu acho que esse é um ponto que faz a maioria das pessoas meio que largarem o negócio. Então tem formas também de a gente fazer a automatização da coleta disso. Uma vez que a gente conseguiu extrair, né, automatizou as métricas do projeto que a gente está trabalhando, carregou esses caras, olhou os resultados, ponto-chave da história, pensar. É um problema isso, tá? Porque normalmente quando a gente tem uma ferramenta que faz uma análise estática de código e joga para fora os gráficos, os troços bonitos, a galera geralmente olha para aquilo e fala, legal, tem os gráficos que mostram que a coisa está piorando, está melhorando. E daí? Né? Melhorando e piorando em que aspecto? Está melhorando uma métrica, duas métricas, elas se afetam, tem relação, não tem? Qual é a causa disso? Como é que a gente vai arrumar? Esse ponto não pode ser feito por software. Isso aqui é gente, ser humano que faz isso aqui. É que consegue olhar para um processo automatizado, pegar o output e falar, cara, a gente está mexendo ali e por causa disso está piorando lá. Tá bom, então é ali que a gente tem que arrumar. O que a gente precisa de input para tomar essa decisão. E esse input não pode ser doloroso para obter. De posse disso, cara, a gente refatora, a gente descobriu qual é a causa do problema que a gente está observando, a gente vai lá e trabalha com refatoração. E aí repete o ciclo, né? Começa de novo. Eu vou mostrar duas ferramentas, mas na verdade, a ideia não é mostrar a ferramenta aqui, tá? Só para dar uma ideia do que eu estou falando. Tem isso aí para tudo que é linguagem, né? Tem o Sonar de Java, famosíssimo, em .NET tem uma ferramenta parecida que é o NDepend, mas cara, tem para tudo. Ruby tem metric full, quase toda linguagem tem uma suíte de métricas que vai extrair métricas que são interessantes relacionadas àquela abordagem da linguagem específica. Qual que é o problema que eu vejo com isso? Na verdade, são dois problemas. O primeiro eu já até falei, a galera geralmente utiliza essas ferramentas por um tempo, olha e fala, legal, bacana, mas sua experiência que eu tenho visto trabalhando, tá? A tendência é o negócio cair em esquecimento e ninguém mais usa. E o ponto que eu acho que é o motivador disso é algo que é parecido com o que a gente está vendo aqui agora. Essas ferramentas, de forma geral, elas jogam informação demais na tua cara. Muito mais informação do que talvez seja o seu driver. E isso complica um pouco a sua análise. Se eu estou interessado em métrica de performance e eu tenho um painel que me joga 1 milhão de métricas, cara, não me serve de muita coisa. Talvez me atrapalhe. Eu vou estruturar meu painel para que eu consiga olhar só para aquilo que me interessa. Então, para isso eu tenho que pensar, eu tenho que ter feito todos aqueles passos anteriores de identificar qual que é o driver do meu produto, o que eu quero obter com aquele código, quais são as métricas que me interessam, e é para aquilo que eu olho. Qual que é a ideia, né? Voltando à história do pensar lá, é a gente ter as decisões conscientes. Não é porque tem ferramenta que faz um monte de coisa que a gente tem que se preocupar com um monte de coisa. Como eu disse, é difícil, é bastante improvável, talvez seja possível, mas seja muito caro, fazer um código que seja bom em tudo. Então, é complicado. Vou dar um exemplo do que eu estou tentando falar aqui agora. Existe uma suite de métricas de design bastante famosa, tá, para quem trabalha com OO, que é o CK. Foram aqueles dois caras que definiram, né, Shidler e Cameron. Essa suite é legal porque, assim, se você está dentro do paradigma de OO, e principalmente se você está trabalhando com sistemas de tipagem estática, né, sistemas não de tipagem dinâmica, de tipagem estáticas, elas são meio que agnósticas da linguagem, né? Então você está olhando para a métrica de design. O conjunto de métricas propostas no paper do CK são esses: o WMC, DIT, CBO, LCON, NLC e RFC. Eu vou explicar cada uma delas daqui para frente. Só por uma questão de simplicidade, tá? Eu vou cortar as duas últimas, porque como a palestra é curta, eu não vou conseguir falar de todas, vou falar dessas 4. WMC, DIT, CBO e LCON. Começando pelo WMC. O que é WMC? WMC é uma medida que você roda um processo e extrai do seu código, e significa Weighted Methods per Class. Na verdade, o que esse cara faz é calcular
a complexidade ciclomática de todos os métodos da sua classe e dá um valor para aquela classe. Quer dizer, ó, a complexidade ciclomática dessa classe é X. E aí, imagina o seguinte cenário, você percebe que com o tempo, olhando para duas métricas, por exemplo, linha de código e complexidade ciclomática, você percebe que a linha de código não está aumentando, mas a complexidade ciclomática está aumentando. Então, provavelmente, você está enfiando um monte de if lá dentro, complicando sua lógica, fazendo um cenário que talvez seja difícil de testar depois. Esse cara é um indicador para ti. Ele cospe na sua cara esse problema. Fala, ó, você tem um problema aqui. Só que é só isso que ele faz. Ele fala, você tem um problema. Ele vai te jogar um número para fora, tipo 56. E o que é 56? 56 é 56. Não é mais nada além disso. Legal, o que eu faço com esse número? Bom, aí, porque eu li o livro do Fowler lá, eu sei que existem alguns padrões de refactor lá dentro relacionados a esse tipo de problema que podem me ajudar a corrigir meu código para isso. Então, eles têm alguns. Não vou falar um por um, mas enfim, eu tenho um conjunto de padrões que servem para esse propósito. Lembrando que aqui eu estou falando só de problemas de design, tá? Obviamente, se a tua preocupação é outra, é performance, cara, teu livro é outro, tuas métricas são outras, mas o processo de raciocínio disso aqui é o mesmo. A ideia disso aqui é preparar o terreno para que você consiga saber aonde mexer naquela zona toda para conseguir ganhar, começar a ganhar velocidade e agilidade. Você precisa ir arrumando a casa aos poucos. Um outro problema bastante conhecido também é da profundidade da árvore de herança, né? Então, esse desenho aqui, você tem, cara, ou você está tentando representar um conceito que é gigantesco para você ter um nível de abstração enorme para baixo, ou talvez tenha algum problema no design que você está fazendo. Se o conceito que você está representando é gigantesco, faz sentido você espalhar isso em subsistemas? Ou não? Ou tudo é um sistema só? Minha pergunta também, para se pensar, né? A gente identificou isso aqui, cara, isso é um problema. Como é que eu resolvo isso? Tenho dois padrões que eu posso usar para aplicar e resolver esse tipo de coisa. Nosso problema original, né? Coupling between objects, acoplamento, está todo mundo amarrado em todo mundo. Mexe numa classe, quebra 85 mil testes, né? Porque eu alterei uma linha de código. Não tem muito jeito. Você vai ter que olhar passo a passo. Estourou um erro aqui? Cara, por que isso estourou? O acoplamento nessa classe está alto? Beleza, a gente vai aplicar uma série de padrões e vai tentar corrigir isso. É trabalho de formiguinha? Mas quando a gente quer levar um codebase gigante desse tipo para um estado um pouco melhor, eu desconheço outra forma de fazer isso acontecer, tá? E o último ponto aqui que eu queria falar é LCON, né, que é Lack of Cohesion of Methods, né? Então, assim, a ideia de coesão apresentada aqui embaixo, né? Todas as informações que eu preciso para realizar a minha operação, elas estão aqui comigo, estão conjuntas, estão contidas dentro da minha classe é coesa. Se a minha classe, para fazer uma operação, precisa de serviços de 50 outros caras, não sei, a gente tem que pensar se isso está certo. Será que essa classe está fazendo o que tem de fazer? Será que as responsabilidades dessa classe e das demais estão nos lugares certos? É uma coisa que a gente tem que avaliar. Se a gente avaliar e entender que não, tem problema, também existem alguns padrões de refactoring já pré-definidos para ajudar a gente a sair disso. É óbvio que a gente não vai ficar rodando esse negócio a cada commit que a gente faz, abrir ferramenta de análise estática de código, rodar o processo, analisar, fazer tudo e deixar jogando sua cara. É um cara que você pode integrar facilmente no teu processo de build automatizado, no teu processo de integração contínua e dizer, cara, a cada commit que vier, você roda e joga essa informação para mim. E beleza, cara, eu passo a ter uma postura reativa que nesse caso não tem muito o que fazer. Não dá para ser muito proativo com o sistema no estado que ele está. A gente faz uma primeira análise proativa, identifica alguns pontos, começa a trabalhar daquilo, e aí, cara, mexe aqui, quebra lá, e eu sou avisado do que está acontecendo, começo a trabalhar nessas áreas até começar a fazer esses pequenos pontos de qualidade que eu vou implementando, começarem a se juntar e espalhar pelo sistema. Qual que é o problema da abordagem de integração contínua? Dados, né? Aí sim, você não está olhando mais um ou outro cara, mas você vai ter uma pancada de dados gigantescos para fazer uma análise. E aí você tem que ver o que você vai fazer com isso. Uma abordagem possível é usar um gráfico de controle para isso. Tem várias ferramentas, o Sonar mesmo faz coisas parecidas com isso, várias ferramentas que já cospem esse tipo de informação. Você acompanha, cara, tendência, né? Eu tenho algum ponto de corte, por exemplo, eu sei que, sei lá, vou pegar de novo complexidade ciclomática. Ou melhor não, vou pegar acoplamento. Se a minha classe usa mais do que 5 classes para fazer o que ela precisa, então é um problema. Então eu coloco um limite aqui de 5, e se cair um ponto fora disso aqui, opa, cara, breca o samba,
Eu posso, eventualmente, no meu processo, colocar isso na minha definição de pronto, falar, não tem feature enquanto a gente não acertar isso aqui. Vamos limpar a casa, ajustar isso aqui, arrumar esse ponto, depois bola para frente. Então, a ideia é essa, tá? Resumindo a história toda, o que a gente tem? Para sair daquele cenário bagunçado para um cenário um pouco mais organizado, e veja, eu não estou falando de sair para legado, para ir para Greenfield, porque isso provavelmente é impossível. Estou falando de sair para legado, para ir para um legado que tenha algum nível de manutenção, a gente precisa aplicar essas técnicas todas aí. Beleza, só um resumão do que eu falei aqui para vocês, tá? Falei um pouco corrido, porque na verdade tentei colocar bastante conceito aqui, e meia hora foi meio corrido, mas vamos lá. Agile, né? Greenfield e legado, mas isso não é uma característica específica de Agile, né? A gente não tem nenhuma metodologia que fale, cara, foca em código legado e código legado você trata assim. Esse é um problema que atravessa a nossa indústria. Todas as metodologias têm problema com isso. Estranhamente, é onde a maior parte da grana está concentrada e onde a maior parte da gente trabalha. Estranhamente, a gente não olha para isso. Isso é o porquê que a gente deveria se importar com legado. Como é que a gente identifica os problemas de legado? Como é que a gente mede? Automatização da coleta, análise, reflexão e refactoring. O último recado que eu queria deixar para vocês aqui, só um jabazinho rápido. Tem um camarada meu ali no fundo, o Eusébio, não vi para o Eusébio, da imagem também, os caras da RH. A gente está contratando um desenvolvedor também lá, tá? Então, se tiver interesse em trabalhar, conhecer o que a imagem faz, bate um papo com ele aí, ele vai fazer um overview para vocês. Inclusive, a empresa, a gente tem uma sede aqui no parque também, então, se quiser conhecer, está à disposição, só falar com a gente. E é isso aí, galera. Foi corrido, mas espero que tenha contribuído. Se alguém tiver alguma dúvida, eu estou à disposição. Obrigado.